Capítulo 22. Alcançando os devotos de todo lugar. Habitavam homens devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Atos 2, versículo 5. Esta mensagem da unidade é mais importante hoje do que em qualquer outro momento da história. Como no princípio da era da igreja, a onda de glória varreu homens e mulheres de todas as nações que há debaixo do céu para o reino. Estamos para ver uma onda que varrerá povos de diversas origens e experiências para o reino neste final da era da igreja. Você e eu devemos estar prontos para isso. Até o dia de Pentecostes, os discípulos estavam, entre aspas, numa boa e em sua exclusividade no grupo, entre aspas, de Jesus. O acontecido daquele dia removeu a exclusividade dos discípulos e incluiu a igreja toda. Eles até aceitaram um coletor de impostos e um doutor no grupo, mas agora, de repente, havia medos, persas, os habitantes da Capadócia e de muitos outros lugares. Havia judeus e também havia prosélitos convertidos. Muito de repente, a igreja foi de um pequeno grupo de seguidores a Jesus para uma grande multidão de pessoas que criam, incluindo pessoas de todas as nações que há debaixo do céu. Até aquele dia, os discípulos experimentaram alguns grandes momentos em que ministraram para centenas e às vezes milhares, mas no geral, seus dias se restringiam em passar com aquele mesmo grupo. Agora tudo aquilo mudou. Agora eles tinham pessoas de muitas línguas e muitas tradições culturais. Quanto ajuste cultural aquilo deve ter significado para o grupo. Não muitos dias haviam se passado e os gregos reclamavam que suas viúvas não estavam sendo bem cuidadas e os discípulos tiveram que apontar diáconos para fazer esse trabalho. E isso era somente o começo. O ajuste ia muito além disso. Nós nem conseguimos perceber as mudanças culturais que os discípulos encaravam naqueles dias. É hora de aumentarmos nossos horizontes. A maioria dos cristãos vê as pessoas deste mundo como os que são salvos e os que não são salvos. E muitos nunca trombaram com os homens devotos, mas eles estão por aí. Deus vê neles muito mais potencial no reino do que nós. A palavra gentil significa pagão. Quando os gentios vieram para o reino em Cesareia, os judeus cristãos ficaram maravilhados. Eles não podiam imaginar que os gentios pudessem ser salvos. Deus, entretanto, não olhava para alguns deles como pagãos. Alguns dos gentios eram homens piedosos, homens com fome de justiça. Um exemplo era Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10, 2. Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22. Existem muitos que, mesmo não tendo a revelação que você e eu temos a respeito da salvação no Senhor, têm um coração temente a Deus
Imaginamos que apenas aqueles que pertencem a certas denominações ou grupos denominacionais podem ser salvos, mas Deus não colocou essas limitações. Nós automaticamente excluímos pessoas com certas origens religiosas, mas Deus não. Se nós não deixarmos nossas aversões a alguns rótulos rapidamente, poderemos perder muito da colheita que Deus quer que colhamos para o reino. Muitos cristãos, por exemplo, nunca usariam esses dois termos, judeus e piedosos, na mesma frase, mas Deus usa. Não foram os judeus que rejeitaram Cristo? Alguns podem perguntar. Muitos deles rejeitaram, mas Deus julga os indivíduos, não os grupos. Muitos judeus vivos hoje nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus e muitos outros nunca nem ouviram falar dele. Eles têm fome de Deus e o buscam de todo o coração. Eles não rejeitaram a Cristo. Eles são os homens devotos ou piedosos. Ainda existem homens devotos morando em Jerusalém, a quem Deus quer nos enviar, e quando você falar com eles, não fale como se eles fossem gentios ou pagãos. Fale com eles como sendo pessoas que buscam a Deus, pessoas que conhecem os salmos e os profetas melhor do que nós. Eles reconhecem que não chegaram à plenitude da revelação e devemos deixar que Deus nos use para trazê-los a essa plenitude. O que não podemos fazer é machucar essas almas famintas, fazendo-as correr na direção oposta. Existem muitos homens devotos que ainda não consideramos. Uma vez, quando estava pregando em Utah, um bispo da igreja Mormon veio a reuniões em respeito a um parente. Eu podia notar que ele estava sendo tocado durante a adoração. Era meu aniversário e eles nos prepararam um ótimo almoço e esse homem foi convidado. Eu fiz questão de sentar do seu lado e falamos bastante sobre Israel, porque os Mormons têm um grande amor por Israel. Antes de partirmos, eu lhe perguntei se podia voltar para a reunião da noite e ele disse que não poderia. Mais tarde, quando olhei para a congregação, lá estava ele. Durante a adoração, suas mãos estavam levantadas. Ele também estava louvando ao Senhor. Nós não podemos limitar o que Deus pode fazer e quem Ele pode salvar. Se o coração de um homem deseja adorar, quem somos nós para impedi-lo? Quando recém fomos salvos, nós ainda não tínhamos toda a nossa vida em ordem. Nós ainda tínhamos muito para aprender. Quando recém fomos cheios do Espírito, ainda estávamos longe de ser perfeitos. Teríamos desistido se alguém, naquele momento, tivesse duvidado da nossa salvação ou de termos sido cheios do Espírito. Deus fez a obra em nós, apesar das nossas imperfeições, para que Ele pudesse nos levar em direção à perfeição. Frase-chave: Deus está nos chamando para largar nosso espírito julgador. Se nós poderemos ter uma nova revelação, ou um novo cântico, ou uma nova unção, também podemos ter novas atitudes em relação aos nossos irmãos. O novo vento que está soprando, o novo rio que está fluindo,
E a coisa nova que Deus está fazendo está nos levando ao ponto de perdermos nosso espírito julgador, a nossa parte crítica que nos rouba de sermos uma bênção aos outros. Isso também nos faz perder as muitas bênçãos que deveríamos receber. Logo que ouvimos alguma crítica ou rótulo sobre alguma pessoa, fechamos nossos corações para ela e, consequentemente, não somos capazes de abençoá-la. Podemos conhecer a pessoa mais faminta que existe, mas se cremos que aquela pessoa não possa estar entre os homens devotos, ficamos incapazes de abençoá-la. Se não pudermos conceber que as pessoas estão à procura de Deus, não podemos ajudá-las. Se queremos colher a colheita do fim dos tempos, isso deve mudar. Alguns cristãos aqui dos Estados Unidos, por exemplo, não podem ministrar para os nativos. Suas ideias preconcebidas sobre como são os nativos são muito fortes. É hora de passarmos por cima das nossas ideias preconcebidas, pois Deus está derramando o seu Espírito sobre a população nativa também. Estamos para ver um grande derramar sobre o povo judeu também. Numa noite, durante uma das minhas recentes idas a Jerusalém, um casal judeu veio me ver. Fazia alguns anos que eu não os via, por isso perguntei como eles estavam. Eles estavam bem, disseram-me, mas não podiam ter filhos. Como nós estávamos tendo muitos milagres com casais que não podiam ter filhos, eu comecei a orar por eles. Depois profetizei e comecei a cantar no Espírito e convidei-os a cantarem comigo. Eles dois cantaram em outras línguas e magnificaram o nome do Senhor. Antes de partirem, naquela noite, eles estavam cheios do Espírito. Pare de se esquivar quando você estiver passando por certos grupos. É isso que os fariseus faziam. Assim como Deus nos chamou para alcançar a cidade de Jerusalém e tomá-la em nossos corações, juntamente com isso, Ele nos chama para receber pessoas de qualquer lugar e muitos outros que pensávamos que nunca poderíamos abraçar. Estenda a mão e comece a abraçar pessoas em todo lugar, independente do rótulo que receberam. Decida em sua mente e coração que você será capaz de alcançá-la e abençoar a todos, em todo lugar. Recuse-se a ser mesquinho, recuse-se a ter uma mente pequena, desenvolva uma grandeza de espírito e dê tempo para as pessoas crescerem. Muitas vezes somos péssimos vendedores. Aqueles que trabalham com vendas aprendem que podem facilmente perder uma venda por alguma palavra ou atitude errada. Às vezes a venda é feita nos primeiros 5 minutos e então, nos próximos 5 minutos, ele fala alguma coisa que acha que vai cooperar, mas acaba perdendo a venda. O vendedor precisa aprender a fazer a venda e ser sensível o suficiente para parar e não se tornar improdutivo ao ponto de o comprador desistir. Que o Senhor nos ensine a lidar com os homens devotos de toda a parte, para podermos ser bem-sucedidos na missão de trazê-los para o reino de Deus. Frase-chave: peça a Deus para mudar o jeito como você olha para as pessoas. Talvez ajude a lembrar como você era quando o Senhor começou a tratar com você. Pessoalmente, eu não consigo imaginar o que teria sido se alguém tivesse tentado negar-me o privilégio de satisfazer a minha fome espiritual, se fosse o caso de eu pertencer a algum grupo que não tivesse reconhecimento dos outros.
Que tragédia teria sido se eu fosse destituída da bênção por ter dito coisas erradas, ou por não ter dado todas as respostas certas, ou por não saber expressar meus sentimentos. Pare de rejeitar os homens devotos de qualquer grupo. A visão de Pedro no telhado em Jope era de Deus? Cornélio também teve um sonho, e o sonho era de Deus? Porque ele ainda não era nascido de novo para ter sonhos. O sonho era de Deus. Deus pode transformar qualquer pessoa assim como Ele transformou a mim e a você, e ainda o está fazendo. Ele está removendo a falta de espaço em nossos corações, removendo as paredes construídas em nosso espírito, alma, para podermos ver a grandeza do que Ele deseja fazer em nível mundial. David Duplessis, que foi conhecido como o Senhor Pentecostes e foi usado por Deus para abençoar muitos de muitas denominações, disse que, quando o rio sobe, o aprisco construído por homens para dividir as ovelhas não divide mais. Pode ter havido muitos apriscos de ovelhas com os animais divididos entre eles, mas quando a água sobe acima dos cercados, as ovelhas também sobem e começam a flutuar juntas. Os apriscos não mais separam as ovelhas. Todos estão de repente juntos no fluir do rio. Deus está começando a fazer essa obra no Espírito. No grande fluir do seu rio, todos os rebanhos estão se unindo, enquanto as correntes aumentam e se misturam. No início, quando fui para Hong Kong em 1958, o navio que me levava passou pelo Canal do Panamá. No canal, os navios passam por uma série de comportas. Quando o navio chega a uma delas, a água ali começa a aumentar e gradualmente levanta o navio para o outro nível. O navio, então, vai de uma comporta até a outra, até que esteja totalmente em outro nível. No Canal do Panamá, as águas do leste fluem junto com as da oeste. As águas do Atlântico fluem com as do Pacífico. Esta também é a maneira como Deus está operando. Ele está nos erguendo um passo de cada vez, até podermos dar as mãos para irmãos de outro fluir. Levou anos de dura escavação no Istmo para se fazer o Canal do Panamá, mas hoje navios passam por ali facilmente. Vamos nos ocupar para aprontar o canal espiritual, pelo qual todas as águas de Deus possam fluir juntas, ajuntando as partes incompatíveis de sua família. Minha grande amiga Debbie Crandall recentemente teve uma visão do canal. Ela disse: "O Senhor falou comigo dizendo: eu estou diminuindo a distância entre o leste e o oeste. Eu vi os dois corpos massivos de água, o Pacífico e o Atlântico, e eu sabia que eles eram a igreja. Um deles representava a igreja do leste, as igrejas ortodoxas, as igrejas cópticas e a igreja católica romana, e o outro corpo representava os protestantes. Eu vi que o homem engenhou e construiu uma ponte para ir do Atlântico para o Pacífico,
cruzando a terra seca pelo istmo do Panamá. Quando terminou, as águas dos dois grandes corpos podiam ter comunhão e fluir juntas. O istmo do Panamá foi um impasse que impediu que os dois grandes corpos se juntassem. E enquanto milhares de trabalhadores cavavam grandes valas cruzando a terra, eu pude ver as águas ansiosas e fazendo força para esta junção. Havia outros corpos d'água que se formaram na terra. Estes eram bem diferentes, porque eles foram feitos de água fresca. Quando os dois grandes corpos de água se moveram um na direção do outro, estas pequenas piscinas e fontes de águas naturais foram tomadas pelos grandes corpos e não havia mais grandes corpos e pequenos corpos. Eles todos se tornaram um grande corpo. É isso que o Senhor está fazendo na terra hoje, fazendo de seus filhos um grande corpo. Eu gostei do adesivo de para-choque que dizia: "Seja paciente, Deus ainda não terminou sua obra em mim." Considere essa verdade antes de julgar os outros e deixe que Deus lhe dê uma nova maneira de aproximar-se das pessoas com quem você trabalha, das pessoas com quem você adora junto e das pessoas com quem você tem contato regularmente. Deus nos predestinou para termos uma gloriosa unidade nele, e essa gloriosa unidade somente virá na glória. A gloriosa unidade é o produto final, mas o processo necessário para alcançá-la é a glória que traz a unidade. Deixe que todas as cercas caiam no fluir do rio do Espírito de Deus e não tente reerguê-las novamente. Depois que estivemos em Mâcon, na França, no outono de 1999, as pessoas vieram para as nossas reuniões de muitos países europeus. Era uma alegria olhar para a congregação e ver uma variedade dos filhos de Deus presentes. As pessoas estavam sentadas juntas de tal maneira que era difícil distinguir os franceses dos suíços, dos italianos, dos austríacos, dos espanhóis. As delegações não tinham nenhuma bandeira ou cartaz. Eles todos estavam misturados. Não havia seções separadas para cada grupo. Eles estavam todos juntos. O mesmo era verdadeiro quanto às diferentes denominações que havia em cada grupo de cada nação. Quando todos começavam a louvar a Deus juntos, não podíamos dizer de qual igreja eles eram. Que grande fluir da unidade do Espírito nós experimentamos naqueles dias! Esta é uma provinha do que Deus está para fazer ao redor do mundo. Quando estava ministrando no México, Nova York, com o pastor Ron Russell, em dezembro de 1999, um sacerdote católico veio com metade de sua congregação. Um pastor metodista local, duas esposas de pastores da Assembleia de Deus, alguns líderes da Igreja de Deus e alguns irmãos de outras congregações também estavam presentes. Que doce Espírito estava presente naquela reunião. É isso que Deus quer ver e quando Ele vir, Ele abençoará. Esse avivamento está se movendo mais e mais em direção à glória que traz a unidade. Isso não quer dizer que todos ficaremos iguais ou que todos nós faremos parte de uma mesma igreja. Nós sempre seremos indivíduos, mas também temos
a intenção de sermos um corpo e um espírito. Deus nos destinou para sermos interdependentes e para ajudarmos uns aos outros. Às vezes é difícil, se não for impossível, para alunos formados na faculdade encontrarem algo em comum com os alunos do maternal. Os dois grupos se sentem entediados um com o outro. Alguns que já se moveram para os altos níveis espirituais de maturidade não têm paciência com os outros, que estão nos estágios iniciais de desenvolvimento. Jesus ama os dois grupos. Temos facilidade de estar com as pessoas que estão em nosso nível de entendimento, mas Deus está nos chamando para ensinar os outros. Se devemos nos relacionar com várias ramificações da família de Deus, devemos buscar pelo Espírito Santo e agarrar qualquer fator unificador que pudermos achar. Frase-chave: algumas pessoas podem não querer ser um conosco, mas isso não importa. Ainda podemos ser um com elas. Alguns podem perguntar: é assim que funciona? Oh, sim, é assim. Podemos ser um com os outros, mesmo que eles não queiram ser um conosco. Isso pode soar como uma contradição, mas não é. Espiritualmente, podemos alcançar e abraçar todos que amam a Deus. Mas e quanto à sua doutrina? Isto não tem a ver com doutrina, tem a ver com família. Uma amiga ligou para dizer que encontrou uma igreja maravilhosa para ir em sua cidade. Ela estava sendo muito abençoada ali. A próxima vez que ela ligou, tinha decidido nunca mais ir àquela igreja. Quando perguntei por quê, ela disse: você devia ter ouvido sobre o que o pastor pregou. Essa mulher conhece a palavra de Deus e ficou perturbada porque o pastor disse coisas com que ela não concordava. Bem, eu disse, ele é imaturo. Dê a ele uma oportunidade de crescer. Eu não posso fazer isso, ela disse. Por que não? Eu perguntei. Você me disse que ele tinha poder, sinais e maravilhas evidentes em seu ministério. Creia então que ele crescerá nas outras áreas necessárias. Eu lhe contei sobre várias outras pessoas que eu conhecia que tiveram alguns problemas semelhantes, mas que tinham conseguido vencê-los. Mais tarde, ela ligou novamente para dizer que havia voltado para a igreja. E ela disse: ele já está melhorando. Dê às pessoas uma oportunidade para crescer e, enquanto estão crescendo, mantenha a unidade no Espírito pelo Espírito Santo. A unidade vai além de meras ideias, além de doutrinas e além da maneira que expressamos as coisas. É uma unidade nascida no coração, no Espírito e na glória de Deus. Senhor, faz-nos um. Envia a tua glória que nos faz um e amarra-nos juntos pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu vou estar deixando aqui, ainda no final deste livro, 2 subtítulos. O primeiro é a oração que vai salvar a sua vida, e temos aqui a oração para todos aqueles
que ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E também o outro subtítulo para todos aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos estar liberando de espírito para espírito, conduzidos pelos rios. Conduzida aqui estou, pelos rios do Espírito Santo, que se movem, que se agitam em meu espírito, de espírito para espírito, do coração do Pai. Eu estou aqui, quero liberar sobre a vida de todos que estiverem ouvindo em concordância. Amém? Aleluia. A oração que vai salvar a sua vida. Se você ainda não tem o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, não perca tempo. Conforme João 14,6, Jesus é o único caminho para o Pai e para as coisas do seu reino. A Bíblia também diz que, se livremente confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará os pecados e nos lavará de tudo que não está em conformidade com o propósito de Deus para as nossas vidas. 1 João 1,9. Então, nesta hora, ore em voz alta, concordando em seu coração, trazendo à sua memória, aos seus pensamentos, cada palavra pelo Espírito Santo. Querido Deus, eu sei que só te conhecia de ouvir falar, mas nunca tive um relacionamento real contigo. Obrigado por ter feito com que este livro chegasse até a mim. Eu agora confesso que sou pecador e que estava perecendo sem ter um relacionamento contigo e indo em direção ao sofrimento eterno. Perdoa-me pelos pecados que cometi. Lava-me, limpa-me e purifica-me de cada um deles. Eu quero viver uma vida livre do pecado e reta para ti e viver até a plenitude. Amado Jesus Cristo, vem morar em meu coração. Vem ser meu Salvador. Eu te recebo. E principalmente o meu Senhor. Eu quero ter acesso ao Pai e ao Espírito Santo através de ti. Ser seu amigo. Graças te dou pela salvação, pela nova vida em ti. Em o nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Cremos, Senhor, que assim foi feito, para a glória do seu nome. E os anjos, como diz a tua palavra, eles celebram em festa, junto ao Pai, a Jesus e o Espírito Santo, por esta nova vida, por estas vidas rendidas a ti. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Agora, você que fez essa oração é nosso irmão ou irmã em Cristo Jesus e faz parte da família de Deus. Não pare por aí. Você tem o direito de falar com o Pai a qualquer hora do dia ou da noite. Você tem um Pai. Diga para você mesmo, eu tenho um Pai. E Ele é o Pai nosso que está no céu e está conosco pelo seu Espírito. Por Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele o criou para ter comunhão com você.
Ele te criou. E a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. E agora na sua vida, eis que tudo se fez novo. Ela também diz que quem crer e for batizado será salvo. É a palavra de Deus que diz. Nós nos conectamos à palavra da verdade pelo Espírito de Deus. Não fique mais sozinho. Não se sinta mais sozinho. Procure aí uma igreja local, peça ao Senhor e conte para alguém essa sua experiência, seu testemunho, a comunhão com os irmãos é muito importante para a sua vida. E também não deixe de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Convide ao Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina a palavra, a ler a Bíblia, a meditar, a pensar nela, até extrair a vida que há nela. Aleluia. Ela é luz e sabedoria para iluminar o seu caminho e te dar o crescimento. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Agora nós estaremos aqui, se você também deseja ser cheio do Espírito Santo, vamos liberar nesta hora. Eu me rendo, Espírito Santo, declaramos mais dependência, total dependência de Ti. Rendo minha alma, rendo meu ser, meu espírito. Agora, vou estar lendo e mais adiante nós vamos estar então fazendo a oração. Então vou ler aqui o trecho que ela deixou também, sobre ser cheio do Espírito. Além de ter o Espírito Santo morando em você, o que ocorreu quando você foi salvo? Você precisa ser capacitado por Deus para trazer o reino de Deus aqui para a terra. A presença ativa do Espírito Santo dentro de nós é a promessa do Pai a todo o que crer, como podemos ver em Lucas, capítulo 24, versículo 49. É pelo enchimento do Espírito Santo na vida de cada cristão que o ministério de Cristo continuará através da sua igreja. Jesus e a igreja, descrita em Atos, tiveram um começo de ministérios semelhantes por causa do encontro com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em Jesus dava-lhe autoridade para pregar e demonstrar o poder do reino de Deus através de curas, expulsão de demônios e libertação dos cativos. O mesmo ocorreu na vida dos apóstolos no livro de Atos. Lucas utilizou várias maneiras para descrever a experiência das pessoas com o Espírito Santo. Às vezes, ele mencionava que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, Atos 2, versículo 4 e Atos 9, 17. Outras vezes, que recebiam o Espírito Santo, Atos capítulo 8, versículo 17, ou que caiu o Espírito sobre eles, em Atos 10, versículo 44, ou ainda que veio sobre eles o Espírito Santo, em Atos 19, versículo 6. Todas essas expressões referem-se à mesma promessa feita por Jesus de que a igreja seria batizada com o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos 2, versículo 4. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 3, versículo 11, que Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, e em Lucas 11, no finalzinho do verso 13, Jesus disse que o Pai daria o Espírito Santo para aqueles que pedissem. Se você quiser recebê-lo, faça esta oração, este enchimento do Espírito Santo, pedindo com sinceridade no coração, até que ele se derrame, venha sobre você. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Querido Pai, Jesus nos disse que se pedíssemos a Ti, pelo Espírito Santo, Tu nos daria.
Por isso eu te peço agora, de acordo com a tua palavra, que é a verdade, que me batizes com o Espírito Santo e com poder neste momento. Também te peço, Espírito Santo, que tomes conta de todo e qualquer espaço possível no meu corpo, alma e espírito. Seja cheio. Eu preciso de ti em cada célula minha. Eu preciso da tua direção. Preciso sentir-te. Preciso dos teus ensinamentos, doce Espírito, do teu poder, da tua linguagem em minha boca. Agora, sopra. E da tua vida fluindo. Diga também, eu sei também, Senhor, que juntamente com o batismo, eu receberei algumas das manifestações, como o falar em línguas, para a edificação do meu espírito, profetizar. Eu preciso dessa evidência do falar em outras línguas como parte do fluir do teu espírito e para a minha edificação agora. Eu creio, Senhor, que o poder de Deus vem somente através do Espírito Santo. Eu te peço esse poder para que eu seja uma perfeita extensão do teu Espírito, do teu reino aqui na terra e a expressão do teu poder para tocar outras vidas. Eu recebo juntamente ousadia, coragem e entendimento espiritual para compartilhar Jesus. Assim como os apóstolos no dia do Pentecostes. Vem, Senhor. Após este dia e esta experiência, confirmar com poder, sinais e maravilhas o teu testemunho. Desde já, eu quero agradecer-te pelo poder que estou recebendo pela fé agora. Em nome de Jesus. Pelas mudanças que estão acontecendo na minha vida agora mesmo e que serão visíveis de agora em diante. Eu vou confiar em ti, oh Espírito de Deus, para me ensinar, me falar sobre Jesus e me guiar em toda a verdade. Declaro a minha dependência do teu Espírito. E eu sei que preciso de ti para experimentar. Reconheço que preciso de ti para experimentar as profundezas de Deus em minha vida. Em o nome de Jesus Cristo, que é acima de todo nome que se nomeie, acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo é exaltado. E é neste nome que nós oramos. Amém e amém. Receba o Espírito Santo, seu poder agora, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome santo. Oh, Abba. Oh, Abba. Oh, nós recebemos juntamente, aleluia, com todos os ouvintes, oh Espírito Santo, o Senhor está alinhando céus e terra, aleluia, a sua serva Ruth, que está no céu contigo, oh, rebaixúria namassúria namaxei, ai, xúria. É membro do corpo vivo, vibrante, aleluia, do corpo de Cristo. E estamos concordando em unidade,
Aleluia! Em unidade. Somos um só no Espírito. E nós recebemos esta impartição e liberamos. Libero, Senhor, libero em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu à sua serva Ruth, cada palavra escrita neste livro, o transbordamento dos teus rios, Pai, do teu Espírito. Estas palavras nós agora recebemos e liberamos assim como é. Assim como é. Em o nome de Jesus te agradecemos, Pai. Por mais este livro, nós te louvamos, te bendizemos. Aleluia, em nome de Jesus. Recebemos e liberamos. Aleluia. Amém e amém.